Nos últimos dias, novas informações envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e os Estados Unidos movimentaram o noticiário político. O tema ganhou destaque após declarações de comentaristas e analistas que repercutiram supostas descobertas feitas por setores da inteligência americana, além de possíveis sanções que poderiam impactar diretamente o Brasil. Segundo relatos, investigações teriam identificado vínculos patrimoniais relacionados a Moraes e a familiares dele por meio de uma instituição criada ainda nos anos 2000. O chamado Instituto Lex de Assuntos Jurídicos teria sido fundado pelo próprio ministro e por sua esposa, Viviane de Moraes. Embora Moraes tenha deixado a entidade quando assumiu o cargo no Supremo, o instituto continuaria ligado à família, com participação de outros parentes próximos. A versão apresentada por comentaristas aponta que bens de alto valor, como imóveis em bairros nobres de São Paulo, uma residência em Campos do Jordão e um apartamento no litoral paulista, estariam vinculados a esse instituto. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas já circula em discussões políticas como parte de um possível dossiê levantado pela inteligência dos Estados Unidos. A narrativa ganhou força a partir das falas do analista Paulo Figueiredo, que costuma comentar a relação entre Brasil e governo Trump. Ele afirma que esse patrimônio teria sido mapeado por autoridades norte-americanas e poderia, em breve, ser alvo de sanções internacionais. O argumento central seria o de que, ao aplicar punições contra figuras de peso, como ministros de cortes superiores, a chamada Lei Magnitsky teria efeito exemplar e dissuasório sobre outros atores políticos. Esse ponto abre espaço para um debate mais amplo. Se confirmada, a possibilidade de sanções a uma autoridade de alto escalão no Brasil representaria uma mudança drástica na relação entre os dois países. Na visão de analistas, seria um gesto não apenas simbólico, mas também estratégico, enviando um recado a todos os envolvidos em práticas consideradas abusivas ou em desrespeito a princípios democráticos. Mas a discussão não para por aí. Paralelamente, outras análises apontam que os Estados Unidos já estariam preparando um cerco econômico e diplomático mais abrangente contra o Brasil, caso os impasses envolvendo acusações de censura e abusos de autoridade não sejam superados. Bancos brasileiros, por exemplo, teriam sido questionados pelo Tesouro Americano sobre a manutenção de serviços a pessoas sancionadas. Isso sugere que novas medidas punitivas poderiam atingir não apenas indivíduos, mas também instituições financeiras nacionais. Outro movimento observado é a abertura de uma investigação por parte do Escritório de Representação do Comércio dos Estados Unidos. Essa apuração, que teria sido solicitada pela própria Casa Branca, mira práticas comerciais brasileiras. Empresas americanas de diferentes setores, incluindo o agronegócio, já estariam colaborando para fortalecer o processo. Para especialistas, trata-se de uma estratégia que pode abrir espaço para restrições adicionais às exportações brasileiras, gerando impactos diretos na economia. O clima de incerteza se agravou quando representantes de companhias brasileiras buscaram diálogo com autoridades em Washington. A expectativa era encontrar espaço para negociações, mas, segundo relatos, receberam apenas respostas protocolares e o recado de que as relações bilaterais atravessam um momento essencialmente político, sem margem para conversas técnicas. Esse conjunto de fatores desenha um cenário considerado inédito por diplomatas e negociadores experientes. Muitos afirmam nunca ter visto a relação entre Brasil e Estados Unidos chegar a um ponto tão delicado, com riscos de isolamento político e econômico. A tendência na avaliação desses analistas é de que a pressão aumente nos próximos meses, especialmente diante dos desdobramentos do julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados. O quadro, portanto, é de tensão crescente. De um lado, circulam denúncias sobre patrimônio e possíveis sanções pessoais a figuras de destaque. De outro, o país como um todo pode enfrentar consequências severas caso o impasse se prolongue. A metáfora usada por alguns comentaristas resume bem a situação. Seria como uma serpente que se enrola lentamente em sua presa até que o aperto se torne insuportável e já não haja saída.
Independentemente da posição política de cada cidadão, é inegável que os próximos passos dessa história terão peso significativo tanto no campo jurídico quanto nas relações internacionais. A sociedade brasileira, mais uma vez, assiste a um capítulo em que justiça, política e diplomacia se entrelaçam de forma explosiva.